Olá a todos que estão nessa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando sobre orientação a objetos utilizando a linguagem de programação Java. Vamos falar sobre métodos com retorno e métodos com parâmetros. Na aula anterior, expliquei criando um método com um tipo de retorno e o tipo era int. Esse método que eu criei numa classe chamada calcula números, ele devolve um número que foi invertido a posição da centena pela posição da unidade deste número. Onde no exemplo solicito um número com 3 dígitos, com 3 posições, e depois inverto a posição da unidade pela posição correspondente à centena. Agora farei um outro exemplo utilizando um método que fará naturalmente a mesma inversão, só que vou passar por parâmetros valores, os valores do número que precisa ser invertido. Vamos ao Eclipse. Pois bem, na aula anterior criei a classe calcula números e a classe usa números. Na classe calcula números, criei um método inverte valor, que efetua a inversão e devolve o número com a posição invertida. Na classe usa números, eu criei um objeto da classe calcula números, ao qual eu utilizei ele para fazer a invocação do método inverte valor, que pertence à classe calcula números. Só que antes eu efetuei a criação do objeto e setei o valor do número, do campo número, passando por parâmetro no método set do objeto calc. Agora eu vou criar um outro método na mesma classe, calcula números naturalmente, que vai receber por parâmetro o valor que precisa ser invertido. Public int inverte valor. Se eu deixar assim, é o mesmo método que nós temos acima. É um método chamado inverte valor que não tem parâmetro. E isso ele me acusa como um erro, que eu não posso ter dois métodos iguais na mesma classe. Para poder utilizar o mesmo nome, eu vou fazer o que nós chamamos de sobrecarga de método. Eu vou ter um método que tem o mesmo nome, só que ou ele vai ter parâmetros de tipos diferentes, ou ele vai ter parâmetros de quantidade diferente, ou ele vai ter parâmetros de quantidade e tipos diferentes. Então, já que eu preciso passar um valor por parâmetro, int valor. Agora ele está acusando porque como ele espera um retorno inteiro, já que o método é do tipo inteiro, o seu retorno, eu preciso de um return. A princípio eu vou colocar como 0 para parar de dar o erro. E vou efetuar o cálculo acima do return. O que preciso fazer? Preciso pegar o valor que foi passado por parâmetro e efetuar a procura pela centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade.
Agora vou efetuar um ajuste neste método que corresponde ao seguinte: eu criei o atributo número, centena, dezena e unidade e o número invertido. Não utilizei o número invertido ainda, já que no método anterior eu atribuo a número, depois que é utilizado para fazer os cálculos que retornam a centena, dezena e unidade, eu atribuo a ele o número invertido novamente. Agora eu vou utilizar do atributo número invertido e vou passar como return o número invertido. Pronto. Aqui está o método que tem um parâmetro que precisa ser passado para que ele venha a executar com perfeição. Naturalmente, não estou fazendo verificações se o valor foi digitado ou não, se o valor é maior do que zero, se o valor tem 3 posições. A princípio, esta classe, este exemplo, é para especificar a criação de métodos com um tipo de retorno e com parâmetros. Naturalmente, em outras circunstâncias, em outros contextos, as verificações todas necessárias para que as divisões não ocorram com erro, para que nós tenhamos o cálculo das 3 posições, né? Deveríamos verificar todas essas questões, como quantidade de dígitos, quantidade de posições de número e valores, se fosse necessário. Agora eu vou fazer a chamada deste método lá na classe usa_números. Estou utilizando a classe usa_números. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essas 3 linhas. A leitura do número, da variável valor número, eu vou deixar. Agora, ao invés de eu utilizar o objeto calc.setNúmero, eu vou passar por parâmetro o valor que eu quero que seja inserido no atributo número. Então, eu vou fazer a chamada deste método, só que já tudo numa única linha. Eu vou utilizar o JOptionPane. Vou utilizar esta linha de JOptionPane, que me exibe, JOptionPane.showMessageDialog, que me exige uma caixa de mensagem. Me exibe uma caixa de mensagem, ele me exibe uma caixa de mensagem e não exige, exibe. O valor invertido e aqui eu vou chamar não o método inverte valor sem parâmetro, eu vou chamar o método inverte valor com passando o parâmetro, valor numérico. Veja, eu estou utilizando um método que tem o mesmo nome, só que com parâmetros diferentes. Vou lá na classe calcula números. Você vai ver que eu tenho 2 métodos chamados inverte valor. Isso a gente chama de sobrecarga de método. Eles possuem o mesmo nome, só que tem parâmetros diferentes. Então o compilador sabe qual método você está querendo invocar, pela quantidade de parâmetros, pelos tipos de parâmetros que você está passando. Neste caso, agora eu vou executar a classe. Botão direito no fundo, Run as Java Application. Veja, chamou, eu vou botar 253, vou dar um OK, 352. Então ele executou e me retornou o valor. Então veja a importância dos métodos que retornam o valor. Ele vai fazer todo o processamento que você desenvolveu, toda a lógica que você desenvolveu, e no final ele vai te retornar um valor que você passou para que ele retornasse. Nesse caso, estou retornando o número já com a inversão efetuada. Por enquanto é só.
Espero que vocês tenham compreendido a criação de métodos com um tipo de retorno e com passagem de parâmetros. Obrigado por ter assistido a mais essa videoaula e até a próxima.